Como melhorar a concentração na leitura? Olha, se você tem esse problema com começar a ler um livro e perder o foco, perder os pensamentos em outras coisas, né, tentar retomar e aí acaba perdendo a vontade de ler, então eu tenho uma solução para você. Fica até o fim desse vídeo para você entender, colocar em prática. É simples e funciona. Eu sou o professor Saulo Bechá. Se você está conhecendo o canal, então já assista esse vídeo e aproveite, porque eu tenho certeza que vai funcionar para você. Ponto número 1, você precisa ter objetivo com a sua leitura. Quando eu digo objetivo, você precisa saber aonde você quer chegar. Em que sentido isso é importante para manter o foco durante a leitura, para não perder a sua atenção? No sentido de que a gente sempre presta atenção naquilo que realmente nos interessa, ou naquilo que atiça a nossa curiosidade. Então, por exemplo, se eu digo a você agora, eu vou te contar uma história sobre a minha vida, sei lá, ou uma história sobre tal coisa, uma coisa assim que te deixa intrigado, você presta 2 vezes mais atenção. Quando é um assunto que realmente te interessa pela natureza do assunto, você também presta atenção. Agora, quando é algo chato, quando é algo que a gente não tem interesse real, a nossa tendência é naturalmente não prestar atenção. Então já começa por aí. A sua leitura, ela precisa ter algo que te completa de certa maneira, algo que você está buscando. Ela tem que ser interessante para você. E quando a leitura não é interessante? Bom, pelo menos ela tem um objetivo, ela tem que ter um objetivo, sei lá, uma leitura que te capacite profissionalmente. Ela não necessariamente é alguma coisa interessante, ela pode ser uma leitura técnica enjoada, mas você vai se concentrar nela na medida em que existe um objetivo real que você vai colher daquela leitura. E se esse objetivo está mais claro, o motivo da leitura é claro para você e ele se transforma numa motivação. Então, ter o motivo da leitura, ó, o óculos está caindo hoje aqui, que tá horrível, né? Se você tem uma motivação clara, se você tem um motivo para ler, aquilo ali já é para você, né, um fator que te segura, né? Então, uma coisa que eu recomendo que você fazer, né, eu até anotei aqui para não esquecer de falar, você tem que ter objetivo de curto, médio e longo prazo. O que é um objetivo de curto prazo? Um objetivo de curto prazo seria, por exemplo, hoje eu vou ler da página tal até a página tal, ou vou ler esse capítulo aqui todo. Um objetivo médio é, sei lá, hoje eu quero durante essa semana ler esse livro. Eu quero durante essa semana tirar aqui, sei lá, as referências que eu preciso para fazer um trabalho, escrever um artigo, fazer, não sei, o que você quiser. E um objetivo de longo prazo seria, por exemplo, eu quero dominar esse assunto. Eu quero entender quais são os principais autores, as principais referências nesse determinado assunto. E assim, você lendo, vai estabelecer com aquela leitura um objetivo que não está somente naquela leitura, no sentido de que não está somente naquela ação de sentar e ler, mas ele é um objetivo maior. Quando você tem um objetivo maior que não abarca somente o ato de sentar e ler, o ato de sentar e ler se torna mais simples, porque ele se torna parte integrante de um ato maior, que é um ato intelectual de médio, de longo prazo, e não somente aquele de curto prazo, que é a ação da leitura. Então, uma vez que você estabelece qual é o sentido daquele ato de ler aquele livro naquele dia, dentro de um círculo maior de ações que englobam a sua vida, então aquela leitura se torna interessante para você, ainda que ela seja chata, ainda que ela seja trabalhosa, porque ela é interessante para a sua vida, e não somente enquanto ato de ler. E assim, você vai prestar mais atenção. Outro ponto é a resistência. Resistência em que sentido? Você tem que ter resistência enquanto lê. Resistência por quê? Olha, nós vivemos numa época onde tudo chama a nossa atenção. Tudo chama a nossa atenção e tudo é muito fácil e simples. Então, é muito fácil e simples você adquirir uma série de informações, até interessantes, dentro do celular, dentro de vídeos curtos. É fácil e muito simples, né? Você fica ali descendo o dedo e vendo as coisas. E para você pegar um livro e ler, onde não tem estímulo visual, onde você tem que imaginar, onde você tem que fazer força, onde você tem que voltar, tem que entender, tem palavras que você não conhece, tem que pesquisar. Quer dizer, exige né, uma certa resistência da sua parte. E quando eu digo resistência, não é somente a resistência de ler o livro até o fim, mas é a resistência também de curto prazo, muitas vezes, de você começar uma leitura e não desistir pelos primeiros 10 minutos, pelos primeiros 5 minutos. Fala sério aí.
Coloca nos comentários quantas vezes você pegou um livro e você desistiu antes de dar 10 minutos de leitura. Às vezes antes de dar 5 minutos, ou antes de dar 2 minutos, antes de ler uma página inteira, antes de ler 2 páginas. A gente desiste rapidamente porque a gente não consegue manter o foco, e não é necessariamente pelo problema anterior, nem é sempre pelo problema anterior de, sei lá, prestar atenção ali. Às vezes é realmente um problema de que a coisa meio que cansa, você não tem resistência, então você precisa botar para você uma espécie de meta, que é a meta de não desistência. Um tempo mínimo de não desistência. Quer dizer, eu posso desistir desde que eu leia X tempo. Eu posso desistir desde que eu leia X quantidade de páginas. Isso é uma espécie de... Não gosto muito dessa palavra, mas é um hackzinho, né? Para você enganar o seu cérebro, para ele se acostumar com a dificuldade. É evidente que você vai continuar lendo depois desse tempo que você estipulou. Mas parece que você botou um objetivo de desistência, né? Se você não está conseguindo cumprir o objetivo de conclusão, né, um objetivo de conclusão, eu quero ler até aqui e tal, coloca um objetivo de desistência. Tá, eu posso desistir de ler depois que eu chegar até a página 5, depois de ler, sei lá, 10 minutos. Porque vai ser mais difícil desistir, porque você já vai ter chegado a um certo ponto onde já não vale mais tanto a pena voltar. Sei lá, você leu até metade do capítulo e o final do capítulo está a 5 páginas, mas a metade... Nossa, isso foi um péssimo exemplo, né? Porque a metade também tem as 5 páginas. Mas vamos lá, você leu uma boa parte do capítulo e o final tá a 5 páginas, mas a boa parte que você leu, sei lá, é 10. Então não vale a pena desistir agora, porque se você for pegar o livro para ler depois, você vai ter que ler tudo de novo, né? Então são 15 páginas aí para você ler, tudo de novo. Então coloque a resistência como uma prática também, né? Tanto tentando enganar ali, né, o seu cérebro colocando um objetivo de desistência, como também fazendo essa distinção entre as coisas que te dão prazer e as coisas que te dão realização. Porque você obter prazer rapidamente com várias coisas é muito fácil. Agora, realização, essas coisas não te trazem. Você pode passar o dia vendo reels, você pode passar o dia vendo shorts no YouTube, ou vídeos, sei lá, o que quer que seja. Essas coisas não te dão propriamente realização. Elas te dão um prazer momentâneo. Agora, concluir a leitura de um livro, aprender com o livro, principalmente, isso sim te dá realização. E isso também é um fator motivador, né? Isso é algo a ser buscado. É um objetivo. O terceiro passo para você manter o seu foco, manter a sua concentração e atenção na leitura, é você fazer pausas inteligentes. Em que sentido? Se você sabe que você tem pouca resistência, pouco foco, é necessário você recarregar durante o caminho. Então faça pausas inteligentes. Pausas inteligentes do que sentido? Existem vários tipos de livro. Alguns tipos de livro têm capítulos mais longos, outros têm capítulos mais curtos. Então uma coisa que você pode fazer, por exemplo, um livro tem capítulos mais curtos. Eu vou ler tantos capítulos hoje. Vamos supor que você colocou 10. Quando você chegar no 5, levanta, vai beber uma água, vai fazer uma ação mecânica, vai fazer uma coisa que exige um outro tipo de atenção, sabe? Uma coisa que você faz meio que no automático. Porque isso como que reseta as suas forças e você reseta a sua atenção e você começa o processo do início de novo. Mas não do início tendo que se forçar a fazer, né? Você já começa ali com um certo estoque de energia para fazer aquele ato. Então faça pausas inteligentes. Durante essas pausas você vai fazer uma ação que te exija, né, um outro tipo de atenção, uma ação mecânica. Se for um livro longo, um livro que tem um capítulo longo, você pode fazer esse tipo de pausa, por exemplo, quando você encontra algo que te chama muita atenção. Sei lá, você leu uma frase e aquela frase te fez refletir. É uma frase interessante. Pare por um tempo, pense nela enquanto, sei lá, você vai pegar alguma coisa para comer, ou enquanto você vai ao banheiro, né? Então, faça pausas que te permitam respirar, como que tomar um fôlego para voltar e mergulhar de novo. Isso ajuda a manter o foco. São coisas que você colocando em prática hoje, você já vai sentir a diferença. Mas o principal que vai depender de você realmente é a resistência. Então, o tópico número 2
é aquilo que vai te exigir mais. E é exatamente porque ele te exige mais que quando você conseguir concluir, né, usando essas técnicas aqui, quando você consegue concluir a leitura, te dá mais realização. E quanto mais leituras você conclui, mais realização você tem, mais fácil vai ficando com o tempo. Então você vai criando aquilo que se chama hábito. E o hábito vai moldando quem você é. Mas melhor do que moldar quem você é, né, melhor do que escolher um hábito para ser determinada coisa, escolha o que você quer ser. E os hábitos vêm por natureza. Com relação a isso, inclusive, eu aconselho que você veja esse vídeo que está aqui no card sobre hábitos, ok? Assista esse vídeo depois. Se você tem essas dificuldades, se você gostou do vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar também de uma coisa que eu estou criando, que é uma mentoria de estudos. Ela ainda não tem propriamente um nome, mas eu vou criar essa mentoria. Ela vai ser em grupo, um grupo seleto, pequeno. E para você saber mais detalhes, né, assim que tiver tudo estruturado, eu sugiro que você faça aqui o preenchimento de um formulário que eu deixei aqui na descrição. Com esse formulário eu vou saber o seu nome, vou conseguir te mandar uma mensagem também, você vai poder tirar dúvidas e você vai conseguir me indicar quais são as suas maiores dificuldades com relação a estudos de maneira geral, não só leitura, né? Mas com relação a estudos de maneira geral, quais são as suas dificuldades. E assim, coletando as diversas dificuldades das pessoas, eu vou criar uma mentoria específica para ajudar você nessas questões, ok? Então você vai ter essa oportunidade e quem preencher o formulário vai ser avisado antes de eu divulgar para o público que a mentoria está aberta. E assim você pode, né, garantir a sua vaga com antecedência. Sugiro que você veja o vídeo que eu falei e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para você ver. Um sobre como ficar mais inteligente e o outro sobre como você pode também organizar os seus pensamentos. Como melhorar na organização dos seus pensamentos. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, deixa a sua dúvida, o seu comentário. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, se inscreva no canal, assista os outros vídeos e eu peço que todos vocês ajudem a crescer o canal compartilhando. Manda esse vídeo para uma pessoa, um grupo, enfim. Um abraço pessoal e até o próximo vídeo.